Beleza, gente. Então, hoje nós vamos estar falando sobre esse tema aqui, que é telesaúde, tá? Ele é um tema que também eu acho que cabe bem para residência de medicina de família e cabe bem também para vocês aqui do internato. Muito provavelmente vocês vão trabalhar com essa área muito mais do que eu já trabalhei na vida, mas eu tenho alguma experiência de trabalho com isso, eu posso compartilhar com vocês. E aqui eu vou estar demonstrando também as várias ferramentas, né? Porque telesaúde não é uma coisa só, tem várias ferramentas diferentes. E eu achei propício gravar uma aula sobre isso, porque durante um bom tempo isso estava meio que num limbo, assim, a gente não tinha muito uma regulação a respeito, que dava até uma certa insegurança para alguns médicos trabalharem com isso. Só que hoje em dia já tem legislação no respaldando e eu acho que foi um marco importante esse ano. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, o CREMERS, fez uma cartilha de orientações de como fazer atendimentos de telemedicina. Eu acho que isso sempre dá um pouco mais de tranquilidade para a gente conseguir trabalhar dentro dessa área, né? Então, essa aula de hoje é baseada em alguns textos aí de alguns manuais importantes, né, como o Duncan, que é um manual de, né, um tratado, vamos dizer assim, de medicina ambulatorial, que é um dos livros fundamentais aí da medicina de família. Tem um pouco também de legislação e um pouco dessa cartilha aí, desse manual de orientações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. E aí eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades, alguns sites de internet que trabalham com isso. E se tudo der certo, também eu posso mostrar alguns exemplos de como funciona a prescrição via é, alguns aplicativos, algumas ferramentas de prescrição digital que existem disponíveis, tá? Então, beleza. Então, o que que é telesaúde mesmo, né? Então, trata-se, né, de uma nova era da informação na área da saúde. A gente sabe que hospitais, laboratórios, serviços ambulatoriais especializados e mesmo as unidades de atenção primária à saúde têm incorporado algumas ferramentas digitais nas atividades tanto de promoção da saúde, como de prevenção, de diagnóstico, tratamento, de ações de vigilância e também na avaliação e monitoramento dos resultados em saúde, tá? Eu vou poder dar alguns exemplos de como que cada uma dessas coisas podem ser utilizadas dentro da telesaúde, né? E aí o que acontece, né? Esse negócio não é exatamente novo. Eu gosto de dar um exemplo que quando eu era estudante de medicina, lá no inicinho dos anos 2000 ali, eu me formei em 2005, meu pai assistiu um programa na TV que ele retransmitia alguns programas da rede pública de TV da Alemanha e do Japão. E aí um dia eu estava assistindo lá esse negócio com ele e estava mostrando uma espécie de uma casa de repouso de idosos, tipo um asilo, e aí tinha um geriatra que ia lá. E aí nevou muito na cidade, e não tinha como ninguém chegar nesse asilo. E aí eles tinham uma ferramenta lá que parecia um telefone fixo, assim, mais parecia um interfone desses grandes prédios que tinham já com tela. E aí esse médico estava ligando e falando com os idosos através desse telefone fixo com tela e passando orientações para eles. Isso aí lá no início dos anos 2000. Eu disse, caramba, velho, quando que um negócio desse vai chegar no Brasil? Eu fiquei pensando lá naquela época, né? E aí o que acontece? Já existia alguma coisa, já existia tecnologia para isso, né? Se a gente for parar para pensar, depois logo que eu me formei ali em 2005, 2006, tinha todo um hype do Skype, né? Que você conseguia fazer ligações telefônicas com vídeo através dos computadores, né? Existia também o MSN Messenger, né? Talvez alguns de vocês vão lembrar disso aí, né?
Então, tecnologicamente, já existiam recursos para a gente poder fazer isso. Só que isso não pegava no Brasil, muito porque o próprio Conselho Federal de Medicina segurava, né? Eles tinham muito medo de como que isso poderia funcionar do ponto de vista legal, de como que isso poderia funcionar em termos de cobrança médica, como que os médicos iam poder se defender disso legalmente, quais as repercussões éticas disso, né? E o que que aconteceu? E aqui já entra então uma época que vocês vão lembrar bem, que é a época do Covid, né, da pandemia. Então, em 2020, né, que chegou o Covid-19 mesmo no Brasil, e a coisa, né, mesmo, dizem que os primeiros casos surgiram mesmo em fevereiro, mas a gente começou a ver mesmo isso acontecer lá por volta de março. E vocês notam que ali em abril, né, 15 de abril de 2020, já passa a existir uma legislação, né, a Lei 13.989, de abril de 2020, que dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise do coronavírus. Então, é uma lei que ela foi colocada para poder utilizar a telemedicina em caráter emergencial durante a pandemia. Bom, bom, e aí então se começou a usar, isso escalou, né, de uma maneira muito importante. E o que aconteceu? Bom, aí foi arrefecendo a questão da pandemia, foram diminuindo os números de casos, e aí ficou aquele impasse, né? As pessoas já estavam usando bastante a telemedicina. Poxa, isso pode continuar usando? Não pode, né? Então chegou um determinado momento em que se sinalizou legalmente de que não existia mais uma pandemia no Brasil, né? Então acabou-se a crise, né? O enfrentamento em caráter de emergência da pandemia do coronavírus. E aí ficou aquela coisa, pode ou não pode ainda usar telemedicina? E aí a Lei 14.510, de 27 de dezembro de 2022, vai revogar a lei anterior, que foi uma lei que teve esse caráter emergencial, e ela cria, então, uma legislação definitiva sobre a prática da telesaúde em todo o território nacional. Então, vocês notam que isso é um negócio bem recente mesmo, né? Bom, só que disso que nós estamos falando aqui agora são os atendimentos de telemedicina, né? A própria telesaúde já existia bem antes, né? Então eu até comento isso lá na aula da PENAB, né? Que algumas ferramentas e alguns dispositivos de telesaúde já existiam bem antes, né? Então a gente sabe que lá por volta de 2011 já estavam bem consagradas as teleconsultorias, tá? Mas nós vamos dar uma olhada melhor no que é cada uma dessas coisas, tá? Então, telesaúde e telemedicina, tá? São o conjunto de interações via tecnologia da informação e comunicação com o foco na saúde. Então, qualquer ferramenta tecnológica que você vai utilizar com foco na saúde, né, para fazer um atendimento à distância, é uma ferramenta de telemedicina ou de telesaúde. Então, telemedicina, quando a gente está tratando isso só do campo médico, né, propriamente dito, e telesaúde, porque, poxa, outros profissionais também passaram a fazer esse tipo de atendimento depois da pandemia. Então, a gente sabe que atendimentos psicológicos em especial, né? Mas também atendimentos de enfermagem. Então, tudo isso passou a também coexistir lá a partir da pandemia, né? Do coronavírus em 2020. E, bom, pode abarcar qualquer área da medicina, qualquer especialidade médica e qualquer área assistencial ou de suporte assistencial dentro da área da saúde, né? E aí, no momento atual, no presente momento, né, a maioria das ações relacionadas à telemedicina são as teleconsultorias, o telemonitoramento e as teleconsultas, tá? Então, o que é cada uma dessas coisas, tá? E o mais impressionante, gente, já vi questão de prova sobre isso, tá? Então, teve uma prova de título de medicina de família e comunidade que tratou desse tema. Então, vamos começar a ver. O que são as teleconsultorias, né? Então, são discussões de situações clínicas, tá, que ocorrem na maior parte das vezes de médico para médico. Então, no contexto da atenção primária, elas podem ser utilizadas como uma forma de cuidar de casos que causem dúvidas ao médico de família, evitando assim encaminhamentos. Então, lá por volta de 2011, meados disso aí, começaram a existir essas
teleconsultorias, né? E, bom, o que que acontece? Ainda não estava nessa época aí muito popularizado o uso de smartphones, né? Para falar a verdade, a gente aqui no Brasil nem via isso muito direito. Talvez o único smartphone mesmo mais acessível por volta dessa época aí fossem aqueles BlackBerrys, né? Então, mas o que que já existia, né? A possibilidade de você ter um celular com câmera e você tirar fotos e você, é, né, através de uma conexão com um cabo, é, você passar essas fotos para dentro do seu computador, um cabo USB. Então, isso já estava mais possível, né? Mais presente. Uma coisa que já existia bastante, o pessoal usava bastante, era máquina fotográfica digital, né? Nessa época. Então, a princípio, eu lembro lá mais para perto de quando eu estava me formando na faculdade, 2004, 2005, ainda tinha muita gente com máquina fotográfica digital com disquete. Depois ficou mais comum as com cartão de memória, né? E depois o smartphone engoliu isso tudo para dentro dele, né? Mas começou de uma maneira pioneira isso com as teleconsultorias do Telesaúde do Rio Grande do Sul. Depois isso passou a ter em Santa Catarina, em Minas Gerais, tá? E aí vários estados do Brasil começaram a incorporar a medida, tá? Então, como que funcionava naquela época? O Telesaúde do Rio Grande do Sul, ele prestava um serviço para o Brasil inteiro, não era só para o Rio Grande do Sul. Ele recebia uma verba do governo federal, e então você entrava na plataforma do Telesaúde do Rio Grande do Sul, botava o CNES da unidade básica de saúde onde você estava trabalhando, botava qual o município, né? E colocava também o seu CRM de qual estado, tá? Eles checavam na plataforma do KNES se você era o médico realmente cadastrado naquela equipe. Então isso levava aí um dia, mais ou menos, para eles poderem te dar o aceite. Depois disso, você ganhava um login, uma senha, e você podia discutir casos a partir de qualquer parte do Brasil. Então, isso foi especialmente útil, pelo menos eu gosto de falar isso na minha experiência, para casos de dermatologia, que você já conseguia tirar então as fotinhos com o seu celular. Depois, no fim, anotava, né, alguns dados sobre aquele caso clínico. No fim do dia, você chegava no computador da sua casa, baixava aquela foto e enviava, né, fazia um upload lá para dentro da plataforma com a dúvida para eles. Eles tinham um prazo, eu confesso que eu não vou lembrar direitinho qual era o prazo que eles tinham para responder, mas eu acho que eram 72 horas. Desde que você enviava o seu caso, alguém lá do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que é o hospital universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ia te responder aquela dúvida, algum especialista, tá? Depois eu acabei descobrindo que algumas vezes os especialistas botavam os seus residentes para responder isso aí, como se fosse uma tarefa da residência também. Mas, de qualquer forma, né, eu julgava muito úteis as respostas que eles costumavam me dar. Na grande maioria das vezes eram respostas muito boas, muito bem embasadas, algumas vezes que tinham algumas respostas mais curtas, né? Mas essa medida aí, né, se provou, fizeram estudos a respeito, provou a redução no tamanho de filas de pacientes em esperas por consultas especializadas, né, dentro desse contexto da ATS, bem como até a redução no tempo de espera de especialistas. Então foi uma coisa bem útil mesmo que surgiu, tá? Então, só para mostrar para vocês, essa aí é a interface hoje atual do Telesaúde do Rio Grande do Sul, tá? Então, ela virou uma plataforma bastante tradicional. E eles não só tiravam dúvidas assim online, como eles começaram a desenvolver também algumas espécies de guidelines, certo? Algumas das dúvidas que eram mais recorrentes deles, eles já emitiam alguns pareceres assim e já deixavam disponível essa resposta na internet sem necessidade de você precisar até fazer um login na plataforma deles, tá? Só para vocês terem uma ideia. E aqui também tem a interface de como que é o telesaúde de Minas Gerais, tá? Vinculado ao Hospital das Clínicas da UFMG. Como que começou? Em Minas começou de uma maneira um pouco diferente, né? Vocês devem ver que hoje em dia eu cheguei a pegar uma época que as unidades básicas de saúde, né? Nenhuma tinha aparelho de eletrocardiograma. Isso não era uma realidade comum para gente. E, bom, o que que eles faziam lá em Minas? Eles através de um convênio,
eles instalavam um aparelho de eletrocardiograma nas unidades básicas de saúde, e esse aparelho de eletrocardiograma estava vinculado com uma espécie de um scanner, onde você podia pegar aquele resultado do eletro, escanear e mandar lá para o Hospital das Clínicas, e aí um cardiologista que estivesse de plantão lá, ele olhava o seu resultado e até te sugeria uma conduta, te explicava um pouco sobre o que estava acontecendo ali. Então, isso começou dessa maneira, funcionou também muito bem lá em Minas, e depois eles evoluíram para um processo de teleconsultoria muito semelhante também ao lado do Rio Grande do Sul, tá? Então, só para dar dois exemplos, mas tem várias outras páginas. Eu falei, tem de Santa Catarina, tem de Sergipe, tem de vários lugares mesmo, tá? É, então, a notícia ruim do Rio Grande do Sul é que hoje, né, ele só atende ao Rio Grande do Sul mesmo. Eu acredito que foi a partir de 2024 que ele parou de receber verbas do governo federal e ele não presta mais atendimentos para o Brasil todo, mas ele continua funcionando da mesma forma lá para o estado do Rio Grande do Sul. Quem estiver cadastrado numa unidade de APS no Rio Grande do Sul, ele continua funcionando da mesma maneira, tá? Então, beleza, esse é o conceito que eu trabalhei, foi o de teleconsultoria, né? E agora vamos dar uma olhada, então, no telemonitoramento, né? Então, o telemonitoramento de pacientes consiste no contato sistemático de equipes de coordenação de cuidado, tá? Com pacientes portadores de condições crônicas por meio de tecnologia de informação, com o intuito de otimizar o manejo das condições, buscando melhores resultados em saúde. O telemonitoramento pode dar-se por meio de chamadas telefônicas, mensagens por aplicativos de comunicação, aplicativos específicos, entre outros modelos, tá? Olha que interessante, o telemonitoramento é meio que você ficar acompanhando o caso dos pacientes por um certo período de tempo, e esse acompanhamento é melhor, né? Ele fala ali, com pacientes portadores de condições crônicas, né? Ele é melhor utilizado, obviamente, nas condições crônicas, nas doenças que vão levar mais um período de tempo, mas pode ser utilizado em outros casos também, né? Então, olha que interessante, ele fala também da possibilidade de usar chamadas telefônicas, tá? Então, antes da pandemia, e eu acho importante vocês saberem disso, é, até o próprio cuidado por telefone, por exemplo, se um médico passasse uma orientação por telefone sem ver o paciente, ele não tinha respaldo legal nenhum. E ele podia se complicar muito do ponto de vista ético, tá? Então, isso meio que deixa de ser um problema a partir da pandemia, onde mesmo uma chamada telefônica para orientação ela pode ser utilizada, tá? Então, como que funcionava o telemonitoramento? Então, eu vou dar um exemplo real também do que eu vivenciei na época da pandemia. Então, vocês devem lembrar que até muitos colegas médicos, por exemplo, cirurgiões, sei lá, o cara que é cirurgião plástico ou um ortopedista, esse pessoal ficou muito parado nessa época, não podendo muitas vezes estar trabalhando dentro da própria especialidade, porque cirurgias eletivas, né? Então, tudo isso aí meio parado, todos os serviços de saúde meio que estavam voltados unicamente para o cuidado do Covid. Então, teve muita gente que diminuíram as oportunidades, muitas dessas pessoas acabaram indo para a linha de frente para fazer os atendimentos de Covid, propriamente dito, mas eu vi que para a saúde da família foi um momento onde onde apareceu bastante oportunidade para a gente poder atuar, né? Então, o que que eu lembro? Que eu fazia, na época, eu era professor de um curso de preceptoria em residência médica do, do Moinhos de Vento, do Hospital Moinhos de Vento, lá de Porto Alegre, online, e o pessoal avisou lá, ó, vai abrir um processo seletivo para telemonitoramento do Covid do estado de Sergipe. Olha que doido. Aí eu participei desse processo seletivo, eu passei. E no que consistia, né? Então, o estado de Sergipe criou um aplicativo que as pessoas baixavam no seu celular e as pessoas diziam lá, né, sintomas que elas estavam tendo, que fossem sugestivos de Covid. E aí, a partir do que eles alimentavam lá dentro do celular deles, era criado um banco de dados e classificava essas pessoas como verde, amarela ou vermelha. Então, pessoas com o verde eram pessoas que estavam assintomáticas, tá? Elas só tinham baixado o aplicativo e colocado alguns dados iniciais. As pessoas amarelas eram pessoas com sintomas gripais mais estáveis.
E as pessoas em vermelho eram pessoas que poderiam estar com sintomas que sugerissem a necessidade de atendimento hospitalar, ou quem sabe até internação. E aí, então, o que que acontecia? A gente trabalhava em regime de plantão e pelo nosso próprio celular a gente colocava um bloqueador de identificação, né, da chamada, e a gente ficava ligando lá para Sergipe, de qualquer parte do Brasil, né, de quem foi aprovado no processo seletivo. E os médicos, em especial, nesse plantão de 12 horas, tinham que ligar para todos os pacientes que estivessem classificados como vermelhos e se eles conseguissem terminar essa fila, depois eles tinham que entrar para ajudar os enfermeiros a ligar para os amarelos. Então, esse era o telemonitoramento. A gente ficava ligando para eles das 7 da manhã até as 19 horas, orientando essas pessoas a ou buscar atendimento numa unidade básica próxima da sua casa, ou ficar em casa mesmo, dependendo de como tivesse os sintomas. Então, a gente orientava qual era a unidade de saúde mais próxima que eles tinham que ir. Então, esse foi um trabalho de telemonitoramento que eu fiquei trabalhando com eles. Agora, eu não lembro exatamente, mas eu acredito que eu dei umas 800 horas de plantão nesse contrato aí. Então, eu fiquei por vários sábados fazendo ligações telefônicas das 7 às 19 horas. Bom, então essa foi uma experiência que eu tive na época do Covid, mas que nem menciona aí no slide, né? Então vários estados e vários municípios fizeram telemonitoramento dos casos de Covid-19. Alguns colegas de vocês, não sei se foi o caso de vocês, trabalharam aqui com a Vera Dorigão, eu acho que com a Angélica também aqui da epidemiologia, vindo numa sala de monitoramento e ligando para as pessoas com sintomas gripais também para passar orientações. Eu sei que o município aqui de Votuporanga também trabalhou com isso, tá? Bom, e o que mais? Que outras experiências existem disso também? Eu tive depois da oportunidade de trabalhar pro estado de Sergipe, eu trabalhei para um aplicativo chamado Vibe Saúde, que ele era um aplicativo de teleconsultas mesmo, de atendimento. Eu vou falar um pouco sobre teleconsultas depois. Mas eles também tinham um serviço de telemonitoramento com a enfermagem para doenças crônicas. E isso é um negócio que é bem interessante, que eu vejo que isso já pegou, em alguns outros países. Então, nesse telemonitoramento, tipo um enfermeiro ou às vezes até um nutricionista também, ficam ligando para pacientes ou hipertensos ou diabéticos e ficam tirando dúvidas ou engajando eles a alimentar melhor, fazer atividade física, se eles estão conseguindo, se eles têm dúvidas de como aplicar a insulina, por exemplo, ou estão tendo alguma dificuldade com alguma medicação. Então, são ligações telefônicas ou chamadas por vídeo onde são feitas essas orientações também de telemonitoramento já em doenças mais crônicas e de longo prazo, tá? A experiência que eu tive lá na Austrália em 2018, que eu passei um mês numa clínica de medicina de família, teve duas situações que eu acho interessante contar para vocês. Uma que eles tinham muito. Primeiro, eles não tinham agentes comunitários de saúde, como a gente tem aqui no Brasil. Então, uma maneira de acessar muitos pacientes era através das telefonistas, as telefonistas que às vezes avisavam, orientavam eles a virem consultar. E muitas vezes os médicos tinham horários nas suas agendas para ligarem para os pacientes para passarem orientações mais rápidas. No sentido assim, cara, o paciente não precisava voltar para consultar para saber se um antibiótico está funcionando bem. Então o médico tinha um horário do dia que ele ligava e dizia assim, ó, como é que tá? Você está tolerando bem o antibiótico? Você melhorou dos sintomas? Tipo, sei lá, o cara passou o antibiótico para uma sinusite, então ele tinha um horário para ligar e estar perguntando sobre isso, tá? Que eu achei bem interessante. Uma outra ferramenta que eu achei muito legal de telemonitoramento, e sei lá, teleorientação que tinha lá na Austrália era o seguinte: é, se alguém fosse diagnosticado com uma infecção sexualmente transmissível, eles tinham um material falando assim de quantos meses para cá esse paciente poderia já estar com essa infecção. E aí, de acordo com esse número de meses, a gente perguntava para ele com quantas pessoas ou com, você teve alguém com quem você teve relação nesse período
E aí ele dizia todas, sei lá, o número de pessoas com quem ele teve relações durante aquele espaço de tempo. E aí você falava com eles assim: você pode me dar o número de telefone dessas pessoas para a gente avisar elas sobre a possibilidade de elas terem um contágio? Mas como que isso se fazia? Era totalmente anônimo, tá? Então, obviamente que o paciente ele não contava para o médico quem era a pessoa, o nome da pessoa, nem nada. Mas o médico pegava o número de telefone do celular dessa pessoa e existia uma página da internet onde você mandava, colocava, adicionava aquele número e ele mandava um SMS para a pessoa. Agora você imagina, você está bem feliz na sua casa e você recebe um SMS dizendo assim, ó. Uma pessoa com quem você teve relações aí nos últimos 6 meses está com uma infecção sexualmente transmissível. Por favor, busque a unidade de saúde mais próxima para orientações, certo? Então, é um negócio que causa bastante estranheza para a gente aqui no Brasil, mas era uma forma que eles faziam para poder dirimir os impactos de uma infecção sexualmente transmissível. Eu achei bem interessante, né? A pessoa tinha uma plataforma do próprio governo para avisar as pessoas através de SMS, tá? Então, beleza, dando seguimento, né? Então, a gente já viu essa parte, então, das teleconsultorias, vimos o telemonitoramento. Então, vou falar aqui agora um pouquinho sobre as teleconsultas, né? Então, as teleconsultas é o que a gente meio que entende, meio por telemedicina hoje em dia, né? Que são essas consultas, né, propriamente ditas entre o médico e o paciente, mediadas por tecnologia da informação. Então, após a sua normatização excepcional e transitória por lei federal, houve uma explosão mesmo na sua realização no Brasil, tanto no ambiente público como no privado. E é importante isso que eles colocam aqui, ó, que elas devem ser realizadas sempre que a segurança da informação, a autonomia do profissional e o seu senso de responsabilidade permitam que a necessidade em saúde do paciente seja manejada de forma efetiva, tá? Então, aí que eu gosto de falar da minha experiência que eu tive nessa empresa chamada Vibe Saúde. O que que eles foram, né? Ainda existe essa empresa? Existe. Se você acessar na internet, você vai ver que ela mudou o foco hoje. Hoje ela é uma empresa que ela é voltada para IA, né? Inteligência Artificial de orientações de saúde mental, tá? Muito louco isso. Mas o foco que eles tinham lá no meião da pandemia, lá no meio de 2020, era o seguinte: eles eram uma startup, né? Então, uma empresa que começou e dependia de financiamento externo para realizar consultas de telemedicina, né? Teleconsultas. E o que acontece? Eles ganharam uma injeção de dinheiro de uma galera da Suécia. E esses caras da Suécia falaram o seguinte, ó, vocês vão testar esse modelo, vocês vão ver como que ele funciona, certo? Então, agora, nesse início, eu vou dar o dinheiro suficiente para vocês testarem a plataforma, para vocês testarem a tecnologia, para vocês pagarem os médicos, pagarem os enfermeiros, certo? E a partir dos dados que vocês criarem para a gente, nós vamos ver qual vai ser o nosso melhor modelo de negócio. Então, se eles iam ser um modelo, por exemplo, freemium, essa coisa de você, poder acessar algumas coisas grátis, mas se você quiser uma coisa melhor, você tem que pagar. Se eles iam criar um modelo de você ter que pagar por cada uma das consultas mesmo. Só que no início, e eu achei isso muito interessante durante a pandemia, a gente fez um serviço realmente social, no sentido de que a gente atendia todo mundo de graça. Bastava você abaixar esse aplicativo do Vibe Saúde e você conseguia consultar de graça na época, tá? Então, foi bem interessante, porque a gente acompanhou todos aqueles movimentos do Covid no Brasil. Então, no início, lá quando começou a doença bem espalhada, você atendendo várias pessoas ao longo do Brasil, depois teve aquele momento lá em que o bicho pegou mais em Manaus, e aí todas as ligações eram mais de Manaus, depois teve aquela situação em Belém, então tudo era em Belém. E aí depois também, quando arrefeceu um pouco o Covid, a gente começou a atender casos de dengue, casos de hipertensão, mas foi uma estratégia bem interessante, tá? E o que que eu notei, assim, né? Que existia toda essa preocupação na época, então estava tudo muito novo, não existia uma legislação específica, então essa coisa de que a gente se sentir seguro, né? E a nossa autonomia do profissional, nosso senso de responsabilidade
pesavam muito nessa época aí. Então a gente foi ao longo do tempo bolando algumas regras. Então o que acontecia, né? Todos aqueles pacientes com sintomas respiratórios que pudessem estar se tratando de um COVID grave, a gente orientava para eles buscarem atendimento presencial, tá? Uma outra coisa, o aplicativo criou um ponto de corte, a gente não atendia crianças a princípio. Então, todo mundo que a gente atendia era só acima de 14 anos, né? Então, tinham várias regras para que a gente não colocasse o paciente em risco, tá? Bom, e aí só para vocês verem, tá? Isso está dentro do livro do Duncan, tá? Aqui algumas sugestões, né, de condições em que não se deve realizar teleconsultas como uma primeira avaliação ou que elas sejam realizadas com extrema cautela na atenção primária à saúde. Então, condições clínicas agudas compatíveis com uma emergência clínica, né? Então, eu lembro de atender uma dona por tele consulta, onde ela estava falando assim, que ela estava com uma dor forte no peito, e com dificuldade de respirar. Tipo assim, pô, com um negócio desse você nem brinca, né? Você não tem nem como fazer alguns outros tipos de exames, né? Ele fala que crianças com idade menores do que 5 anos, que nem eu falei para vocês, na época que eu trabalhei nesse aplicativo, a gente não atendia ninguém menor do que 14 anos a princípio. Depois começaram a ter consultas de pediatria, tá? Mas no início a gente não atendia crianças, tá? Por que que eles põem esse ponto de corte de 5 anos? Que são quando as crianças realmente têm muita dificuldade de expressar o que que estão sentindo, né? E o que que pode estar acontecendo, e que elas podem evoluir para um caso de risco maior com mais facilidade, né? Que mais? Pacientes adultos portadores de deficiências auditivas, de fala ou de visão, como é que eles vão comunicar através da ferramenta, né, com essas deficiências, né? A inabilidade do paciente fazer uso da tecnologia adequada, então, paciente muito idosinho, né, muito idoso com dificuldade com o uso da tecnologia, a gente via muito, né, eu recomendava eles estarem acompanhados de alguém, né? Às vezes um paciente com déficit cognitivo, também é importante ter alguém para estar acompanhando. Outra coisa, instabilidade de conexão. Isso acontecia bastante. Eu lembro que tipo, a gente podia fazer 3 tentativas, tá? E esperava 40 segundos para ver se o paciente do outro lado respondia. Então, infelizmente, muitas das consultas às vezes eram, não vou dizer muitas, mas algumas consultas eram bastante truncadas e aí a gente não conseguia dar continuidade. Então, se em 3 tentativas não conseguisse estabelecer uma consulta estável por 40 segundos, a gente não consultava, tá? E a outra coisa é a insegurança por parte do paciente ou do profissional de saúde em fazer o uso da tecnologia de forma adequada. Se você não está se sentindo seguro para fazer um atendimento e o paciente lá do outro lado não está se sentindo seguro em consultar dessa forma, né? Obviamente que a gente não deveria fazer essa consulta, tá? Bom, então as teleconsultas também são chamadas de consultas médicas em telemedicina, né? E o que que é importante com relação a isso, né? E aí já é do documento aí do Cremers, né? Do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul desse ano. Em termos de valor e de responsabilidade, essa consulta tem que valer a mesma coisa que a consulta presencial. E quando eles falam aqui de valor, nós estamos falando tanto assim de valor no sentido de importância, quanto até mesmo no valor financeiro, tá? Não é porque ela é uma consulta de telemedicina que ela deveria custar menos, tá? Ela deve seguir os mesmos padrões de qualidade e de ética, o mesmo nível de atenção por parte do médico, mesmo nível de documentação e de segmento. Então, não é porque você está fazendo atendimento online que ele pode ser feito de uma maneira com menos atenção, com menos cuidado do que uma consulta presencial, né? Então, essas teleconsultas, né? Então, elas podem ser feitas de maneira síncronas, né? Então, esse termo síncrono é o que está acontecendo naquele momento em tempo real, né? Então, por exemplo, uma consulta por vídeo, mas pode acontecer também uma espécie de uma teleconsulta assíncrona, né? Onde os participantes não estão interagindo em tempo real. Então, aqui é preciso que fique bem claro, né? Se tiver tendo alguma interação médico-paciente, tem que estar claro que não tem essa expectativa de uma resposta imediata, né? Então, por exemplo, você pode combinar com o paciente que ele pode te acessar através de um aplicativo de troca de mensagens, sei lá, ele pode te acessar por SMS, pode te acessar por WhatsApp, sei lá, por Telegram, né? Ou ele pode te acessar por e-mail também, mas ele pode saber, ele tem que saber que eventualmente você não vai conseguir responder de maneira imediata, tá? Então isso é muito importante de já estar pactuado, mas nós vamos aprofundar
também sobre isso daqui um pouquinho, né? Então, uma coisa muito importante, né, que o Conselho Regional coloca ali é a gente conseguir diferenciar uma consulta médica de uma orientação médica, tá? Então, toda interação que vai resultar num diagnóstico, numa solicitação de exames, numa prescrição de um tratamento, já é considerada uma consulta médica. Então, ela deve ser registrada e seguir os mesmos preceitos de uma consulta presencial. Você tem que ter um registro em prontuário bonitinho, tá? Então, você tem que tomar os mesmos cuidados numa consulta presencial, né? Só que, né, em alguns momentos vai poder existir um novo contato entre o médico e o paciente, que seria a continuação do atendimento anterior. E esse contato pode caracterizar unicamente uma orientação médica, e aí muitas vezes isso aí não vai necessitar de um registro formal de maneira obrigatória, tá? E o que que é importante? Essa última frase é muito importante ali. Esses casos devem ser previamente combinados entre o médico e o paciente. Tem que estar claro para o paciente o que que é uma consulta médica e o que que é uma orientação médica, tá? E isso deve estar muito claro, tá? Para tanto resguardar o paciente como resguardar nós como médicos, entendeu? Então, por que que isso tem tanta importância, né? Então, esse novo contato de orientação, muitas vezes você não vai precisar fazer um registro médico, mas você também não vai cobrar essa orientação. Então, o paciente, ele pode, por exemplo, né? E aí vai vir alguns exemplos. Por exemplo, você prescreveu um antibiótico para ele, ele começou a tomar e ele começou a ter algum sintoma com esse antibiótico, ou ele começou a ter algum efeito colateral, ou ele não está tolerando, ou ele não achou o antibiótico que você prescreveu para comprar. Ele pode entrar em contato com você e isso ser só uma orientação médica que você vai passar, tá? Só que não dá, então assim, só que o paciente ele tem que estar ciente de até onde vai essa orientação. Por quê? Porque tanto o paciente ele pode dar uma despertinho e só pedindo uma orientação por um aplicativo, ele querer uma prescrição, ele querer uma nova consulta, quanto você também, né? A gente, como médico, a gente pode abusar do paciente, do tipo assim, você prescreveu um remédio, o paciente está querendo tirar essa dúvida, aí você tira a dúvida para ele por WhatsApp e diz assim: beleza, é o preço de uma consulta, você tem que me pagar agora porque eu te dei essa orientação, tá? Então, tudo isso tem que ser previamente combinado entre o médico e o paciente, e a gente vai até falar em algumas alternativas de como que isso pode funcionar, tá? Então, só para a gente entender o que, que podem ser alguns bons exemplos só de orientações médicas, que não sejam consultas propriamente ditas, né? Então, explicar como utilizar um medicamento já prescrito, tá? Se o paciente ficou com dúvida. Orientar o que fazer, né? Caso o paciente não consiga adquirir, não consiga achar o medicamento para comprar. A gente renovar uma receita antes do período pactuado de uma reconsulta, sei lá, o paciente perdeu a consulta, pagou sem querer do celular, né? Responder algumas dúvidas sobre o atendimento realizado, tá? Então, sobre alguns exames, sobre alguns tratamentos, né? Então, o paciente, tipo, ele quer saber se ele precisa fazer esse exame obrigatoriamente num lugar que você pediu para ele fazer, ou se ele pode fazer em outro, né? Esse tipo de dúvida, né? Outra coisa, receber informação do paciente sobre o resultado de exame que você solicitou, né, naquele primeiro episódio que você atendeu o paciente. Então você pode pactuar com ele, ó, eu vou te atender agora, depois quando o seu exame estiver pronto, você pode mandar pelo WhatsApp da clínica aqui, que a enfermeira daqui imprime, depois me passa, tá? Então eu tenho algumas combinações desse tipo lá no São Saúde, né? É, Outra coisa, receber informação do paciente sobre a evolução do tratamento proposto. Que nem eu falei, você tomou o remédio, eu oriento assim, toma um antibiótico por 3 dias. Se você melhorar, só avisa pra gente que você tá bem. Mas se você não melhorar, avisa pra gente o que que você tá sentindo, que de repente você tem que voltar para uma reconsulta, tá? Então são algumas alternativas do que pode a gente estar fazendo. Então, bom, né? É facultado ao médico decidir se ele está disponível para fazer orientações usando as ferramentas digitais. Então, isso que a gente está falando de responder alguma coisa pelo WhatsApp, digamos que você não queira fazer isso. Você não precisa fazer isso. Não é obrigatório o médico fazer isso, tá? E é prerrogativa do médico, o médico que vai dizer também se aquele atendimento que é demandado se caracteriza como uma consulta médica ou não. Só que é necessário informar claramente essa decisão aos pacientes. Você pode muito bem pactuar com os pacientes que todo contato que ele fizer com você tem que ser pago de novo e é uma consulta nova.
tá? Você pode isso, mas isso, o único, não tem problema nenhum com relação a isso, desde que isso esteja claro para o paciente, tá? Então, uma sugestão que é feita é tipo programar um WhatsApp comercial seu, aquele que já tem uma resposta com um bot, né? Que ele já dá uma resposta pronta, no sentido de já avisar, ó, nesse WhatsApp você vai me achar de tais em tais horários, cada novo contato assim, assim, assado é uma nova consulta e é cobrado. Se for só para tirar uma dúvida com isso ou com isso, não tem problema. Um aviso que muitos médicos colocam é: esse telefone não está disponível para urgências. Se você tiver sentindo algum problema, por favor, entre em contato com uma urgência e emergência, ligue para o SAMU, algumas orientações desse tipo, para que o paciente não gere a expectativa de que ele está sentindo alguma coisa aguda, você vai conseguir acudir ele por telefone, tá? Isso já aconteceu comigo no passado de pacientes que estavam sentindo algum quadro agudo, ligam para mim num horário que muitas vezes eu não sei vocês, mas eu tenho momentos em que o celular nem está comigo, né? Então, eventualmente, eu não consigo responder tudo em tempo hábil, tá? Então, sempre oriento os pacientes a não fazerem algo do tipo, que muito provavelmente não vou conseguir falar com eles, tá? Bom, algumas diretrizes para comunicação digital, né? Então, muito importante essa parte do sigilo e da confidencialidade, tá? Então, a gente lembrar dessa questão da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, é muito importante a gente estar usando redes seguras, essa questão da autenticação em duas etapas dos dispositivos, tá? São alguns cuidados para evitar vazamentos, tá? Uma vez que agora esse nosso instrumento, que é o celular ou o computador, ele vai ter dados que são considerados sensíveis do nosso paciente, certo? Outra coisa, sobre consentimento informado, isso é uma coisa que causava muita dúvida na gente. Se toda vez que a gente ia consultar o paciente por uma chamada de vídeo, você tinha que pedir o aceite dele ou não. Qual que é o entendimento hoje, né? Uma vez que o cara topou fazer uma consulta por vídeo, ele já está sabendo que você vai ver ele, então o aceite já está pronto, tá? Então, mas vale a pena a gente falar para o paciente, por exemplo, se ele quer que você olhe melhor uma lesão de pele, ou se ele está mostrando alguma coisa que está acontecendo numa parte íntima dele, mas que ele quer realmente que você cuide daquilo. Se você vai fotografar aquilo, se você vai documentar aquilo, é importante você avisar primeiro o paciente que você está utilizando, está coletando esses dados sensíveis, tá? E isso tudo é importante estar registrado no prontuário do paciente, tá? Então, o registro das informações deve ser feito em prontuário médico. Então, hoje em dia tem prontuários digitais que você pode fazer uma assinatura digital para você ter, tá? Então, quando eu trabalhava lá na Vibe Saúde, a gente tinha duas ferramentas, duas páginas de internet. Uma que era só o prontuário médico digital e o outro que era a ferramenta para fazer uma consulta por vídeo, tá? No início da pandemia, existiu uma oposição muito grande em utilizar essas ferramentas que a gente já usa, por exemplo, a chamada de vídeo do iPhone própria ou o WhatsApp para fazer consultas, tá? Com o tempo depois, né? Então o pessoal pedia para a gente utilizar ferramentas construídas próprias para isso, né? Com o tempo foi flexibilizando um pouco isso, existiram planos de saúde que utilizavam o WhatsApp Business para essa finalidade, tá? Como que eu faço hoje em dia lá dentro do Sam Saúde, tá? Que eu continuo fazendo consultas por vídeo. Então, eu consulto meu paciente através do WhatsApp normal mesmo, mas os registros médicos todos são feitos dentro da plataforma do MV mesmo. Então, no prontuário eletrônico normal, convencional da operadora, né, do plano de saúde, tá? E aí as prescrições médicas que eu faço são feitas através de uma ferramenta digital que eu vou estar mostrando aqui depois, tá? Bom, muito importante essa questão também, né, do uso seguro das informações. Então, qualquer resultado de exame, fotos dos pacientes, tá? Então, uma vez que a gente resolver esse problema, o ideal é a gente apagar o arquivo, né, desse paciente logo que a demanda for encaminhada, né? Então, muitos desses dados sensíveis, né, de preferência a gente use dentro de plataformas seguras, plataformas certificadas, tá? Então, o ideal é que talvez essas fotos, né, e resultados de exames realmente pudessem ser compartilhadas através de uma plataforma onde o paciente faça o upload, seja mais seguro. Mas o que eu vejo no uso corrente é usar realmente eles mandarem isso através do WhatsApp. Talvez uma alternativa seja
aquelas programações de acesso único para uma foto, ou de poder avaliar uma única vez o documento e depois ele ser apagado, né? Então, alguma coisa nesse sentido talvez seja útil. Só para mostrar para vocês, então, algumas possibilidades de plataformas de prescrição digital, tá? Eu uso essa Memed. Essa Memed foi uma das primeiras que surgiram lá no meio da pandemia, tá? Então, ela é uma plataforma que ela é de um grupo privado, tá? Só que ela é gratuita na internet. Então, se você tem um CRM, você pode acessar ela, pode fazer um cadastro e utilizá-la, tá? Então eu gosto muito, acho a interface dela muito amigável. Ela tinha uma conexão com a Vibe Saúde, então eu aprendi a usar ela até porque trabalhei para esse aplicativo durante um tempo. Então eu gosto bastante. Eu posso até, se vocês quiserem, né, se for desejo de vocês, a gente pode até brincar de fazer algumas prescrições aqui ao término da aula para vocês verem como é que é, tá? Depois o próprio Conselho Federal de Medicina criou uma plataforma eletrônica deles. Eu confesso que eu não utilizo, tá? Mas já consultei com alguns médicos que fizeram as suas prescrições através dessa plataforma e já me enviaram, tá? Vale a gente dizer que para poder fazer uma assinatura, né? Ah, como é que o paciente recebe essa receita? Ele recebe através de uma assinatura digital. Então a gente precisa ter uma assinatura digital validada para poder utilizar essas ferramentas. Então, aqui dentro da Memed, tá? E eu acredito que eles tenham algum convênio com esse pessoal da Solute, que é uma empresa que faz assinaturas digitais. Então tem uma assinatura digital que se chama Bird ID, que é a que eu tenho, eu gosto. Tá? Lá no início, como eu falei da pandemia, não existiam muitas outras alternativas, essa foi uma das primeiras que teve. E, bom, o Bird ID você tem que pagar uma assinatura anual, mas eu acho barato, em torno de uns 150, R$ 160 que você paga por ano dessa assinatura digital, tá? E aí, o Conselho Federal de Medicina, quando a gente paga a nossa anuidade do nosso Conselho Regional, sei lá, aqui o CREMESP, por exemplo, a gente tem direito a uma assinatura digital que o próprio CFM nos disponibiliza, que está incluso nesse valor que a gente paga, que é o Vidas, tá? O Vidas ele é compatível com o CFM e é compatível com a plataforma da Memed também. Então, se você não quiser pagar valor a mais para ter o Bird ID, você pode usar essa plataforma Vidas também, que está disponível já quando você paga o seu CRM, tá? Bom, aqui algumas boas práticas para comunicação remota. Então, aquela questão, né? Se assegurar de que a gente está atendendo o paciente correto, né? Lembrar que tem muitos pacientes que têm nomes semelhantes. Até hoje acontece comigo lá no Sun Saúde, acontecia muito no SUS. Você chama um paciente, chega outro, nada a ver, que ele está muito afoito para consultar, entra no seu consultório. Então, às vezes, isso pode acontecer por telemedicina também, tá? A questão da privacidade do atendimento, tanto você e o paciente. É muito importante, né? Como essas consultas de telemedicina, muitas vezes a gente vai poder estar fazendo de casa, né? Então a gente tomar os mesmos cuidados que a gente tomaria atendendo num consultório. O consultório só tá você, tem o sigilo médico, tá só você e o paciente, não tem mais ninguém participando daquilo, tá? Então, da mesma forma, se você está atendendo o paciente, a gente até orienta também o paciente que ele esteja numa sala sozinho. Já aconteceu na época do Vibe Saúde eu atender, tá o cara num sofá e tem mais três pessoas ao lado no sofá, entendeu? Que é ruim, né? Então, se tiver alguma informação sigilosa para ser passada, será que o paciente vai passar, né? Às vezes, né, algumas pessoas vão ter que estar acompanhadas, que nem idosos, né? Às vezes vai precisar de uma companhia. E a gente toma muito cuidado, né? Que nem na pandemia a gente via muito isso. As pessoas estão em reunião, daqui a pouco está passando uma criança no fundo. Então a gente, como médico, se a gente está fazendo atendimento de casa, a gente resguardar que não vai estar outras pessoas da nossa família transitando enquanto a gente está fazendo um atendimento que ele é sigiloso, né? Então, até nesse sentido, tá, até para falar para vocês, um tempo atrás abriu até concurso público para você atender de telemedicina para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu até me interessei, disse, cara, olha que coisa legal, vamos nos inscrever aqui, vamos tentar participar pelo menos do processo seletivo para ver como é que é. O que que acontecia? Se você fosse aprovado no processo seletivo, você tinha que pegar o seu carro, se dirigir até o Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
você passar o seu dedinho lá, né, de comprovando que você entrou no trabalho e você atende numa sede de telemedicina. Então, vocês veem que em muitos lugares você está fazendo um atendimento de telemedicina, mas você tem um local para fazer o atendimento, você não está fazendo de dentro de casa. Eu disse, ah, bom, se é nesse sentido aí eu não tenho interesse, tá? Mas só para vocês terem noção de que isso acontece, tá? Na telemedicina. Bom, que mais? Quando a gente fizer um atendimento somente por voz, tá? Então, óbvio, o ideal é que a gente esteja fazendo um atendimento por vídeo, né? Para a gente até poder ter, em certa medida, algum exame, fazer algum pouquinho, né, que seja de exame físico do nosso paciente, mas eventualmente a gente pode fazer o atendimento telefônico, tá? E aí, se o atendimento for somente por voz, é importante a gente sinalizar que a gente está presente. Então, se o paciente está falando, a gente não ficar naquele silêncio absoluto, a gente falar um sim. Aham, certo. Para sinalizar para o paciente que a gente está entendendo o que ele está falando, né? Que a gente está prestando atenção no que ele está falando. No atendimento por vídeo é muito importante essa distância, a iluminação, o nosso enquadramento no vídeo, né? Se o fundo está adequado, tá? Então, isso é uma regra que é importante a gente estar obedecendo. Era importante que os pacientes seguissem um certo grau de formalidade. Tem algumas histórias engraçadas para contar sobre isso. Já vi paciente atendendo uma penumbra imensa e não consegue ver onde é que o cara está, o que ele está fazendo, não consegue nem ver o rosto do paciente. É, já teve situações em que eu atendi isso bastante na época da pandemia. A pessoa está sentada no vaso sanitário, você está vendo o dispositivo de descarga atrás. Eu atendi uma vez uma mulher que ela tinha saído do banho, então ela estava lá sentada no vaso sanitário com a toalhona na cabeça, que tinha secado a cabeça, né? Então, umas coisas assim, né, que deveriam os pacientes tomar um certo cuidado. Atendi uma vez uma senhora que estava, eu lá no plantão fazendo atendimento e a dona assim, na beirada da piscina consultando comigo, sabe? Não sei nem para que marcou a consulta, não estava sentindo nada, assim, mas enfim, né? Então, algumas coisas que acontecem. Bom, a gente pode usar a câmera e a lanterna da pessoa como instrumentos para exame, então muitas vezes a gente pode pedir para alguém que esteja junto dessa pessoa, por exemplo, tirar uma foto da garganta, certo? Tirar uma foto de uma lesão de pele, tá? Então, às vezes a gente recebi pessoas com suspeita de lesões de infecções sexualmente transmissíveis. Então, tiram fotos da genitália, mandam para a gente observar e prescrever, tá? Então, a gente tem que estar preparado para receber fotos, vídeos, documentos, para a gente poder ter isso como auxílio diagnóstico, tá? Então, essa parte aí mais sensível dos exames, eu lembro que na Vibe Saúde teve uma situação assim muito desagradável também, que tipo assim, todo atendimento médico que a gente fazia antes ele era precedido por uma triagem da enfermagem. E, e teve pessoas que iam fazer o atendimento da enfermagem, o cara nu, né? O cara sem roupa, dando foco no órgão genital, né? Então, tem algumas coisas que também são desagradáveis que podem acontecer por chamada de vídeo, tá? Bom, caso seja necessário encaminhar o paciente para uma consulta presencial no outro serviço, recomenda-se enviar um documento com o motivo, tá? Então a gente pode fazer realmente um encaminhamento digital. Isso a gente fazia muito na época do Covid. O cara está lá com sintoma de tontura, está com dispneia, tá muito cansado, está sentindo fraco. Muitas vezes a gente fazia um documento de encaminhamento via digital e mandava para o paciente, tá? Para que ele pudesse apresentar para o serviço ou para o médico para o qual ele foi encaminhado, tá? Bom, quando a gente for fazer um atendimento médico, então, por aplicativos de mensagens, que nem essa situação do paciente nos acessar via WhatsApp, tem algumas sugestões também do Conselho Regional de Medicina lá do Rio Grande do Sul, né? Então, por exemplo, antes de entregar o contato digital ou o número de telefone, né? Estabelecer alguns contratos, né? Então, orientar os objetivos desses contatos, as limitações do atendimento por essas ferramentas digitais, né? Orientar o paciente a procurar o atendimento presencial caso você esteja indisponível, deixar claro que você não está disponível a qualquer momento, tá? Se julgar adequado, a gente pode até pactuar um prazo de resposta, ó, vou te responder de um dia para o outro, vou te responder em até 72 horas, né? E aí é muito importante estabelecer essas regras e compartilhar com seus pacientes, tá? Bom, o médico ele pode enviar essas regras na mensagem de saudação, ou sempre que achar necessário. Então, que nem eu falo, esse bot, né, esse robô que está programado lá dentro do WhatsApp, do seu WhatsApp Business, né?
Quando o cara entra em contato com você, ele já manda uma resposta de volta. Ó, aqui é o WhatsApp do doutor fulano de tal, eu vou estar disponível de tais e tais horas, contatos assim, assim, assados são cobrados, contatos assim, assim, assados são de orientações, eu consigo te dar uma resposta de até em tantas horas. Em caso de urgência e emergência, não aguarde minha orientação, busque, ligue para o SAMU 192, por exemplo. Você coloca isso bem claro nessa mensagem, né? Então, aqui, né, as situações que o paciente pode te enviar mensagens instantâneas, o seu horário de atendimento, explicada a não obrigatoriedade de resposta. É importante falar sobre outros formatos que o paciente pode contatar o médico. Então, às vezes, tem paciente que entra em contato pelo meu WhatsApp e pergunta assim: eu queria agendar uma consulta com o senhor. Eu disse: não, você tem que entrar em contato lá com o Saúde para poder fazer isso. Então, muitas vezes a gente precisa orientar também o paciente de outros contatos que vão ser mais úteis para ele, né? E definir se o canal pode ser usado para atendimento de urgência, né? Então, houve uma época que o celular de pediatra estava sempre disponível, né? Eu não sei se isso continua assim, mas é importante estabelecer esses limites, né? Bom, sobre a renovação de receitas, tá? É importante. A definição da validade da decisão terapêutica deve respeitar a autonomia e as boas práticas médicas, né? Então, em suma, renovar ou não renovar, demandar uma consulta ou não para renovar uma receita, definir quanto tempo para uma nova receita é uma decisão médica, tá? Então, o médico é que vai poder dizer, face a um pedido de um paciente, se ele vai poder renovar aquela receita ou não. Eu acho que isso varia muito de caso para caso, né? Paciente que você já conhece, por exemplo, que ele faz uso de alguma medicação para depressão, mas é um paciente estável, acabou a receita dele, certo? Então, de repente, você pode fazer uma renovação sem a necessidade de uma nova consulta, tá? Só para falar para vocês com bases no que os conselhos de medicina falam sobre isso, tá? Então, de um modo geral, um paciente estável, hipertenso estável, diabético estável, a renovação das receitas podem ser feitas a cada 6 meses, tá? Sem a necessidade de realmente precisar de uma avaliação médica, tá? Dentro desse período, tá? Então, a cada 6 meses pode existir essa renovação. Depois desses 6 meses é necessário realmente um contato, tá? Quando se trata de medicamentos psicotrópicos, esse prazo cai para 90 dias, tá? E aí é importante a gente saber que é preciso ter uma nova consulta, tá? E essa consulta, idealmente presencial, mas ela pode também ser feita por vídeo, tá? Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte: essas são as recomendações feitas pelo Conselho Regional de Medicina para que a gente não caia em nenhum óbice ético, né? Mas, vou dar um exemplo aqui. Eu estava trabalhando com um grupo de abandono ao tabagismo lá dentro do Saúde. E aí tinham as pessoas que estavam frequentando o grupo de maneira assídua, eu já os via, já os consultava, então eu fazia a prescrição de medicamento para eles abandonarem o tabaco, por exemplo, a bupropiona, tá? E aí lá, só que lá no grupo do WhatsApp nosso, não necessariamente estão só as pessoas que estavam frequentando assiduamente o grupo. Tinham também pessoas que tipo, botaram o nome lá para ver se iam ou não. E aí, volta e meia aparece um engraçadinho que não frequenta as reuniões, não vai nas consultas presenciais, e ele quer assim: doutor, eu só queria a receita de um remédio. Eu oriento: não, essas receitas só são para as pessoas que estão frequentando presencialmente, tá? Então, tem muito da nossa autonomia, né, e do bom senso em negar essas receitas quando, obviamente, elas não fazem sentido, tá? Bom, sobre a cobrança de serviços, né? Então, a decisão sobre a cobrança dos serviços prestados remotamente está dentro da autonomia do médico. E a consulta remota deve ter o mesmo valor que a consulta médica presencial, tá? Consultas de sobreaviso ou de urgência podem ter um valor ainda maior. Então, por exemplo, você tem os seus horários de consulta lá normais, o paciente marca com agendamento prévio. O cara está precisando de uma consulta para agora, correndo. Bom, você pode ter um critério para isso. Eu consulto realmente de urgência, mas o
o valor é o dobro, sei lá, da consulta normal. Você pode estipular algo com isso, desde que isso esteja claro, né? Então, tudo isso tem que ter transparência sobre esses valores relativos a diferentes tipos de interações, tá? Mas é importante que essa questão do valor da consulta seja igual. Então, é interessante a gente só refletir um pouquinho sobre isso, que nem morando numa cidade pequena, como, nem tão pequena, mas uma cidade do porte de Votuporanga aqui, com 100 mil habitantes, às vezes não faz muito sentido a gente ter consultas por vídeo. Mas para pensar o que que é a logística de você se locomover numa cidade que nem São Paulo, capital, por exemplo. Então, essa coisa de consulta de telemedicina resolveu muito a vida, né? E essas consultas, né? Fora, obviamente, vou fazer uma consulta de pré-natal, uma consulta ginecológica, algo que, né? Uma consulta urológica, algo que demande muito, né? Da realidade do exame físico, né? Poxa, você parece ter algum problema crônico no ouvido, uma dor de ouvido, que pode ser necessário um exame físico, tem muitas interações que podem ser feitas por vídeo, né? Então, eu falo até da questão da dermatologia, o quanto que isso pode tem valor, na questão da psiquiatria, o quanto que isso tem valor, né? Então, a telemedicina faz muito sentido no mundo que a gente vive hoje pela própria praticidade, né? Então, aqui uma sugestão de modelo de primeira mensagem, né? Como aquela interação que eu falei por WhatsApp, né? Então, eu achei bem propício, vou ler aí para vocês. Pesado paciente, esse canal não se destina a emergências médicas. Em caso de emergência, busque imediatamente um atendimento presencial no pronto-socorro mais próximo ou ligue para o seu serviço de emergência de referência, tipo o SAMU, né? Esse canal está disponível e aí você descreve ali quais são os serviços que você vai disponibilizar pelo canal, e as mensagens vão ser respondidas assim que possível, né? Então aqui é facultado ao médico colocar os dias e horários para disponibilidade, o tempo de resposta, e aí você põe atenciosamente, fulano de tal, né? O seu nome. Então achei útil, né? Então tem esse template, eu mandei para vocês essa apresentação, então se vocês quiserem usar para copiar, ou se vocês quiserem baixar, depois eu vou botar a referência ali desse manual do Kremers, que ele tem também disponível em PDF para baixar na internet, tá? Então estão aqui as referências, né, que nem eu falei para vocês. Tem o capítulo do Gusso, tem um capítulo do Duncan, mas tem essa cartilha aqui de telemedicina para os médicos de 2025, que é a do Kremers, que está online. Tem até aqui o link para baixar, depois, se vocês tiverem interesse. Aí a minha pergunta, gente, é a seguinte: vocês querem ver como funciona essa prescrição online? Porque eu posso, quem sabe, compartilhar a minha tela com vocês e a gente fazer uma prescrição dessa, se vocês tiverem interesse. Se não, a gente pode deixar isso para um outro dia também, fazer aqui no, quando vocês estiverem presentes. Ah, e pode mostrar agora, se quiser. Eu acho que Eu pode tenho mostrar. curiosidade, porque às vezes eu pego receita online com o médico, mas eu também nunca vi como que fazia. Cê- Vocês têm curiosidade? Vocês querem? Podemos fazer, gente, agora? Pode Aham. mostrar. Ah, beleza. Então eu vou acessar, tá? A minha tela ainda está compartilhada com vocês? Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Sim. Sim. Ah, beleza. Então tem que abrir uma página nova aqui, tem que entrar no Memed. Vocês estão vendo aqui, né? Eu no Google? Sim. Beleza. Então tá, a gente entra nessa página aí que é a Memed. Aí eu já tinha mostrado, né, como é que era a tela deles para vocês, a interface inicial. E aí, beleza, aparece aqui esse botãozinho do clique e prescreva, tá? Então, eu já tenho o meu cadastro, né? Então, vou entrar com o meu login com a minha senha. Vou pegar uma aguinha aqui, então, enquanto ele acessa.
Engraçado, toda vez que parece que eu compartilho a tela, ele parece que tá mais lento assim. Então aí ele já entrou na minha página, tá? É, e o que que tem que aparecer? Que às vezes ele teima um pouco. Aqui, ó, nesse cantinho aqui, ele aparece um botão onde a gente clica para entrar a nossa assinatura digital, tá? Ver se atualizando a tela ele aparece, ou às vezes ele estava aparecendo em outro campo também. Deixa eu ver se eu atualizando ele vai aparecer. Apareceu, ó. Esse botãozinho aqui, ó, assinatura digital. Então, o que acontece? A gente tem, vocês notam que ele está como se estivesse desligado, né? Então, a gente aperta esse botãozinho e ele nos permite, ó. Então, vocês olham que tem vários tipos de assinaturas digitais, tá? Que nem eu falei para vocês, ó, o Vidas, ó, oferecido gratuitamente pelo Conselho Federal de Medicina, tá? Gratuitamente não, né? Correto é, a gente paga aquela anuidade bem cara e aí está incluso no valor, tá? Mas tá aqui o Band ID, parceiro oficial Memed, e tem outros, ó, Safe ID, Remote ID. Esse aqui, esse A1 e A3, tá? Só para falar para vocês, todos esses outros aqui dá para a gente usar via celular também. Então você pode fazer uma prescrição via celular, tá? Então, interessante. Minha vida de médico pessoal, por exemplo, eu queria comprar uma medicação para mim ou para minha família. Muitas vezes eu chegava E aí você chega na farmácia, você quer comprar um antibiótico e às vezes não tem da marca que você prescreveu. Aí aquela receita não vale. Aí você tem que fazer outra ou outra. Acaba virando meio que um hábito da gente. Você chega na farmácia com o seu carimbo e sua caneta e o seu receituário e você faz ali na hora, de acordo com o que o cara tem, tá? Então eu andava, muitas vezes, entrava na farmácia com o meu carimbo e minha caneta. Bom, depois que inventaram essa questão de receituário digital, eu nunca ando mais. Eu chego com o meu celular e no meu celular tem esse Bird ID instalado, então eu uso ele, tá? Agora, esse A1, A3, que eu queria falar para vocês, que ele é físico, tá? Como que ele funciona? Você tem que comprar um leitor de cartão que ele entra numa porta USB do seu computador e ele tem que ficar lá fixo, conectado no computador. Então, esse ele não serve para você usar em celular, ele só serve para usar no computador físico, tá? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver a carteirinha do Conselho Federal de Medicina, eu vou mostrar a minha na câmera aqui para vocês, mas a carteirinha nossa do Conselho Federal de Medicina ela tem um chipzinho aqui, ó, no lado, tá? E aí dizem que esse A1 A3 quando está instalado, eu não sei porque eu não tenho, né? O chip que vai nele, na verdade, é o seu cartão do Conselho Federal de Medicina que vai encaixado lá nesse aparelhinho que vai plugado na porta USB do seu computador, tá? Então, só para vocês saberem, o que que eu vou usar? Eu vou usar é o Bird ID aqui mesmo, tá? Que é o que eu tenho. Então eu tenho ele instalado no meu celular. E aí, só para mostrar para vocês como que ele funciona, ele está abrindo aqui no celular. Lembrando que aqui na Secretaria de Saúde a internet não é lá essas coisas, tá? Ele entrou. Mas só para mostrar a interface para vocês de novo na câmera, ele é tipo esse token de banco, tá? Então ele fica ali com um número que ele vai rodando, ele muda a cada 60 segundos, a cada 1 minuto. Então, ele é registrado pelo nosso CPF. Então, a cada 1 minuto ele vai mostrando esse número novo. Esse número novo a gente vai adicionar aqui, ó, no token para a gente poder estar com a assinatura digital válida, tá? Vou colocar aqui. Pronto, aí está autenticado, tá? Eu vou clicar aqui em continuar. E aí aqui, ó, tem onde a gente fazer uma prescrição, tem como a gente solicitar exames, tem como a gente criar um documento, tipo um atestado, tá? Então tem pacientes que a gente já tem cadastrado que a gente pode ver um histórico, né, de documentos que a gente já emitiu, né, receitas que a gente fez. Aí, gente, é legal eu fazer um teste com um de vocês, se vocês quiserem
me passar o número de celular de vocês, alguns dados, eu posso fazer uma prescrição aqui agora para vocês receberem via digital em casa. Alguém topa aí fazer isso? Tá bom. Pode ser. Tá, então vou fazer aqui uma prescrição, vamos ver. Então tá, quem que vai ser o meu paciente ou a minha paciente aí? Vamos lá. Pode ser eu, Maitê. Tá, fala o seu nome completo então, Maitê. Maitê tem um acento circunflexo. Isso. Hã? De Melo, com 2 L's. Aham. E Castro. Meu Deus. O que mais? Melo e Castro. Tá, beleza. Faltou o D do Maitê de Melo. Ah, é de Melo. Perfeito. Vai agora. Ok. Tá? Então, eu vou ter que criar você como paciente porque eu não tinha você cadastrado ainda, tá? Uhum. Beleza. Aí aqui, ó, ele pede alguns dados, tá? Por exemplo, eu posso omitir o seu CPF, tá? Não vamos botar para não que não precisa, mas eu vou precisar da sua data de nascimento. 10/10/2000. Aí, sexo feminino. Tem aqui a possibilidade de botar identidade de gênero, tá? Aqui nos dados de contato, eu vou mandar essa receita para você por celular, tá? Mas dá para a gente mandar por e-mail também, tá? Então, a única coisa que eu vou precisar que você me passe é o seu celular. O DDD é 17. 17? Isso. 17? 99106. Certo? 6, né? Aham. 2041. 41. Beleza. Tá. Aí aqui tem o endereço, se eu quiser colocar também, se a gente quiser colocar para receita controlada, especial é importante, né? Colocar o dado do endereço, mas eu acho que nada disso é obrigatório. Eu vou criar aqui, só para a gente ver. Beleza. Aí, aqui a gente põe adicionar item, tá? Tá? Que é o receituário, tá? Medição para eu prescrever para você, então, Maite. Qualquer coisa, vitamina D. Vitamina D. Então, tem uma que chama DMD, vamos ver. Acho que vai dar certo. DMD. Aí, ó, DMD, 50 mil. 4. Olha o preço disso aqui, moço. Caro, hein? Mas, enfim, ó, é uma Jesus. prescrição, tomar um comprimido via oral. Ah, e isso que é interessante, ó. Você põe, ele já tem o nome de marca. Vocês viram que ele tem o preço sugerido e ele tem uma posologia sugerida, tá? Então eu posso clicar aqui na posologia sugerida e já aceitar, tá? Que mais? Eu posso é, adicionar mais uma medicação aqui, por exemplo. Vamos dizer que você está com uma infecção, eu vou passar uma azitromicina para você, tá? Então, uma azitromicina. Então, olha só, tem essa aqui de marca, tá? Digamos, essa Astro, tá? Que tem 5 unidades. Então, ele já me mostra aqui o preço, mais ou menos, R$ 37,90. Eu clico, tá? E ele põe aqui, ó, vem com 5 unidades. Um comprimido ao dia por 5 dias, tá? Beleza, ele já tem a posologia sugerida. Quando é um remédio de marca, olha, ele já coloca aqui a embalagem, tá? Vamos imaginar que eu vou passar um remédio sem marca, tá? Um genérico, tá? Tipo assim, ó, dipirona.
Então, olha só, você nota que ele tem um aqui, ó, que não tem marca nenhuma, tá? Não tem sugestão de preço, não tem nada. Tá aqui, ó, dipirona 500 miligramas comprimido. Quando eu clico em algo genérico, sem marca nem nada, eu depois aqui, ó, na quantidade, você nota que ele não está tratando de embalagens, ele só põe duas opções, ou o número de comprimidos ou o uso contínuo, tá? Então, que nem, por exemplo, quando a gente pega no SUS, a gente não pega embalagem, a gente pega o número de comprimidos. Então, sei lá, botar 20 comprimidos para você ter, para tomar no caso de dor ou febre. Tá? E aí aqui tem a posologia, tá? Tomar um comprimido até 4 vezes ao dia, tá? Digamos que eu não queira nenhuma dessas que já estão aqui escritas, tá? Eu posso fazer uma orientação só minha, tá? Lá, quero suprimir o comprimido, vou botar um CP, isso aí, você pode também fazer uma posologia só sua, tá? Só para vocês verem que existe essa possibilidade, tá? E aí, o que que é o mais legal, por exemplo? Tá, vamos lá, vamos gerar essa prescrição aqui de brincadeirinha, tá? Para ver, mas ela vai receber de verdade, tá? Lá. Então, eu fiz a prescrição, tá? Aí tem as maneiras do paciente receber, tá? Então, nós vamos mandar por celular, que o celular dela a gente salvou aqui. Normalmente, como que eu envio? Eu envio por SMS, por quê? Eu mesmo, pessoalmente, não tenho um WhatsApp Business. Se vocês tiverem, vocês já podem vincular ao WhatsApp de vocês, tá? Então, eu vou mandar por SMS, dá para mandar por e-mail também, de acordo com a preferência do paciente. E aqui, ó, tem o receituário simples. O receituário simples é importante mandar porque é onde vai a sua assinatura digital que chega no formato de um QR Code, tá? Então aqui tem mostrar, é importante, eu gosto, né, de mostrar a data para não deixar sem data, tá? Tem alguns médicos que não gostam de que substitua o medicamento, que nem eu passei aqui, dois remédios de marca, o Demidei e o Astro. Quando eu clico aqui, o farmacêutico só pode te entregar dessas marcas, não pode entregar similar ou genérico, tá? Ocultar o princípio ativo em itens comerciais. Quando você clica isso aqui, por exemplo, se você não clica, aparece Astro e aparece escrito embaixo, azitromicina. Aparece DND abaixo, vitamina D 50 mil. Se você clica em ocultar, só aparece o nome de marca, tá? Então eu não deixo esses aí marcados, mas eu deixo marcar a data. E aqui em duas vias vai também o receituário do antibiótico, tá? É, o que que é imprimir itens separadamente, que aparece aqui? Não sei se vocês já ouviram o paciente que pede assim: ah, doutor, por exemplo, ele toma, sei lá, pregabalina e duloxetina para fibromialgia. A pregabalina ele consegue pegar no posto, digamos, sei lá, isso não acontece na vida real, mas só para dar um exemplo. Sei lá, a pregabalina ele pega no posto e a duloxetina ele compra. Você clica em imprimir itens separadamente, cada um vai sair numa folha. Vão sair em folhas separadas porque o cara compra um num lugar e pega um no outro. Então isso facilita a vida do paciente, tá? Mas eu aqui vou deixar tudo junto, tá? Então tá tudo pronto aqui, eu acho que tá bem, então eu vou clicar em concluir, tá? Quando eu clico em concluir, ele vai finalizar a prescrição. E aí, ó, assim é como aparece a receita para o nosso paciente. O que que o paciente pode fazer? Ele pode pegar essa receita, só digitalmente apresentar na farmácia, que eles vendem para ele, sem problemas, tá? Ou ele pode imprimir, tá? Meu pai, que é um octogenário, ele gosta de imprimir, tá? Olha que questão interessante. Antigamente, antes da Memed, no receituário controle especial não vinha a nossa assinatura digital aqui embaixo. Então tinha que mandar imprimir tanto o receituário simples quanto o receituário especial. Agora, se você quiser só o especial, ele vai, tá? Mas por que que no nosso caso aqui tinha que ter o especial e o comum? Por quê? A vitamina D está aqui, tá? A dipirona está aqui, a azitromicina vai aparecer aqui, mas só pode ser vendido no receituário controle especial que está aqui e aqui também, tá? Então, assim, eu já tenho alguns dados já pré-formatados meus. Então, por exemplo, aqui, ó, vocês notam que já tem o meu nome, já tem o meu CRM, o endereço lá do São Saúde, onde eu atendo, tá? E aqui vai estar o nome do paciente, né? Idealmente vem o CPF, aqui vem o número
do telefone e também vem aqui normalmente embaixo o endereço do nosso paciente completo, tá? Se ele fosse comprar de verdade, tá bom? Então, aqui tem um QR Code, tá? E aqui tem um token. Normalmente, só com esse token aqui na farmácia eles já te vendem. Quando você chega na Pague Menos, ou quando você chega na Drogaria São Paulo, só com esse token aqui eles já vendem para você. Eles mesmos imprimem a receita lá, tá? Mas como eu falei, tem gente que vai gostar de imprimir a sua própria receita, tá? Eu não vou salvar. Só para mostrar para vocês, aqui tem, ó, acessar a via digital, tá? Porque a Maitê recebeu lá no celular dela. Você recebeu, Maitê? Recebi. Tá. Aqui eu vou acessar só para quem não recebeu no seu próprio celular ver como é que você recebe isso lá, tá? Então a pessoa quando recebe isso aqui é imitando, né, a tela do celular dela, tá? E aqui tem uns negócios que são legais de eu mostrar para vocês. Se o computador colaborar e abrir. Ah, tá. Então, só para vocês verem, ó, aparece aqui, ó. Receita enviada pelo Dr. Ernesto José Hoffman. Tá aqui o código da receita, esse token que eu falei para vocês. Se vocês muitas vezes só informam isso aqui para a farmácia, eles já vendem, tá? E aí aqui tem a possibilidade dela baixar a receita, ela pode baixar e salvar em PDF, tá? Mas como eu falei, muitas vezes só com esse token aqui ela já consegue comprar, tá? Mas o que que é legal, tá? Então, como eu falei, ó, eles muitas vezes podem achar a receita também pelo QR Code ou por um código de barra. Não sei se eu vou conseguir. Isso, consegui, ó. Tem um código de barra aqui também. Como eu falei para vocês, dá para baixar a receita. E tem umas coisas que são legais, por exemplo, que não está aparecendo aqui, mas, por exemplo, se você informar o seu CEP, ele consegue até te dizer uma farmácia perto de você para você comprar essa receita, tá? Que eu acho bem interessante. E eles falam até mais ou menos o preço, quanto que tá. Então, isso aí, bem legal, tá? É, Então, só criando um novo documento aqui para Maitê, eu vou só fazer um pedido de exame para vocês verem como é que funciona e aí a gente já acaba essa experiência. Então, ela não tem nenhum pedido de exame anterior, né? Mas vamos imaginar aqui ó, que a gente vai pedir um hemograma para ela, tá? Que é um hemograma completo, tá? Aí é legal por causa do seguinte, tá? Tem aqui embaixo eu posso inserir alguma indicação, tá? Então aqui já tem algumas outras indicações que eu coloquei, né? De alguns outros casos que eu atendi, ó. Por exemplo, quadro sugestivo de dengue, confirmação sorológica, quadro sugestivo de dengue coletar no 7º dia de doença, né? Para a gente estar acompanhando. Hemograma infeccioso, reavaliação CID-10 J00, que é infecção respiratória, né? Então, mas eu queria mostrar para vocês o seguinte, que às vezes eu não preciso inserir a indicação aqui, tá? Se eu, por exemplo, adicionar um campo que vai lá embaixo que é chamado observação, tá? Que eu gosto de botar, então, um CID-10, tá? Isso sempre facilita para a gente na operadora de saúde, na autorização. Então, vamos imaginar que ela esteja sendo atendida para dengue mesmo, né? Então, vamos botar aqui, ó, A90, CID. Então, eu posso colocar o número do CID mesmo, tá? Ou eu posso escrever o nome e ele acha para mim. Eu acho isso fantástico, porque eu acho bem, bem útil, tá? A90, dengue clássico, tá? E aí eu posso botar aqui no campo justificativa, né? Ou quer dizer, perdão, observação também, ó. Paciente com dengue, avaliação de pla- plaquetopenia, lá. Aí a gente botar inserir, tá? Aí ficou inserida essa observação, tá? E aí tem esse negócio aqui, gente, que talvez vocês não façam nem a ideia do quanto que isso aqui facilita a vida da gente, que é o código TUS, tá? Muitas vezes a gente pede exame para o paciente e, por exemplo, esse paciente vai fazer esse exame pela Unimed. Sem esse código TUS, muitas vezes o paciente ele não consegue autorizar esse exame pela operadora de saúde dele, tá? E aí ele volta no seu consultório e diz assim,
Ah, doutor, o plano de saúde está pedindo esse código TUS. Agora, imagina você fazer um pedido do exame toda a caneta e você ter que colocar um código desse aqui, um a um, entendeu? Um saco. Então, tem gente que usa, eu já vi isso acontecer, tem gente que usa a plataforma Memed no próprio consultório, imprime as receitas e entrega para o paciente no consultório, só pela praticidade de já ter, por exemplo, esses códigos, tá? Esses códigos aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia, eles têm para tudo. Desde cada um dos exames laboratoriais até a tomografia, ressonância, ultrassom, eletroneuromiografia, cada um desses exames tem um código desses TUS, tá? Então aqui eu clico ó, em gerar pedido do exame, só para a gente ver também. Mais uma vez ela vai receber lá através do SMS dela, tá? Então o interessante, ela recebe um SMS, mas no SMS tem um link para ela clicar para ela poder baixar a receita, tá? E aí eu clico aqui em concluir. Aí ele está assinando digitalmente, né? E agora está enviando para a colega, tá? Então, foi enviado, Já chegou. já chegou, né? Aí eu não sei se aqui ele vai abrir agora essa possibilidade de impressão. Não estou vendo ele se mexer nisso. Então, vou clicar aqui, ó, no acessar a via digital. A gente está dando uma olhada. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta a esse respeito? Não. Não? Então, só para dizer para vocês como que eu faço normalmente, tá? Então, aquele serviço que eu trabalhei, o Vibe Saúde, hoje ele nem existe mais da forma como eu conhecia, né? Que nem eu falei para vocês, ele trabalha agora com inteligência artificial para a saúde mental. Então, os meus únicos atendimentos de telemedicina são dentro da própria operadora do SamSaúde. Então, os pacientes, a pactuação que eu tenho, a gente faz contato através do WhatsApp, eu faço a consulta por chamada de vídeo no WhatsApp mesmo, e aí eu faço a prescrição dentro da Memed, o registro do prontuário eu faço dentro lá do MV, tá? E aí eu mando a receita para eles por essa interface da Memed. Os pacientes mais idosos, que têm um pouco mais de dificuldade com tecnologia, eles acham meio difícil mexer isso aqui pelo SMS, aí eu mando as receitas e os encaminhamentos também, tudo pelo WhatsApp, tá? Eu baixo eu mesmo no meu celular ou eu baixo no computador que eu estou mexendo e mando para eles via WhatsApp, tá? Então, só para eu baixar a receita aqui. Então, o código, isso é legal de mostrar para vocês também. Quando você vai baixar a receita no seu celular, ele te pede uma senha. O que que é a senha? São os 4 últimos dígitos do celular, tá? Você pode passar para a gente aqui, Maite? Quais são? 2041. Você vai baixar aqui a receita em PDF. Já está baixado. Deixa eu abrir aqui. Então, só para vocês verem, né? Então, tem aqui o nome dela, aqui estaria o CPF, a data e a hora que a gente fez o pedido. Tem pacientes que, tipo assim, não vai fazer o pedido, porque as operadoras de saúde, tá? Elas aceitam o pedido do exame por até 90 dias. Menos que o paciente vai, por algum motivo qualquer, vai extrapolar esse prazo. Então dá para você não ticar lá a marcação de data e hora do pedido do exame, tá? Tem toda uma questão ética e o Conselho Federal de Medicina não gosta muito que a gente não dê, que a gente dê documentos sem data, né? Em especial, né? Óbvio, não preciso nem dizer isso, né? Mas assim, atestados médicos, a gente de maneira nenhuma a gente dá sem data nem nada. Mas assim, pedidos de exames dá para você suprimir, tá? Bom, então no pedido do exame aqui, o hemograma completo. Então tem o CID, né? Do motivo do pedido, dengue, observação, né? Que seria tipo a justificativa. E aqui o tal do código TUS, que facilita muito a nossa vida. E aqui no final, vou até dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Mas tem então o QR Code da minha assinatura digital, tá? Então tem aqui o meu nome, o meu CRM que me vincula, o meu endereço de trabalho, tá? E aqui tem o token para comprar pela farmácia. E aí é muito interessante, ó, para validar a assinatura desse documento, acesse esse site aqui. Então, qualquer pessoa consegue confirmar
se isso aqui é uma receita falsa ou é uma receita real, tá? Então ele tem um validador real, tá? Então, muito interessante, tá? Eu pelo menos acho, gente, tá? E como eu falei, é bastante provável que vocês, que são mais jovens que eu, vão trabalhar muito mais do que isso com essa ferramenta do que eu. Mas eu acho assim, ó, cara, muito prático, assim, até para coisa para resolver para nossa família, né? Então, antes da pandemia mesmo, às vezes uma coisa que você emitia com um CRM aqui de São Paulo, pessoas lá no Rio Grande do Sul, que nem a minha família mora lá, tinham dificuldade de pegar, às vezes não era aceito de um estado para o outro. Existia, assim, bastante chatice com essas coisas, sabe? E, bom, eu acho que essas ferramentas aí, elas facilitaram demais a vida, tá? Mais alguma perguntinha aí, gente? Não, tranquilo, Ernesto. Tá, beleza. Só uma pergunta que eu queria fazer para Maitê mesmo, que se ela se importar, eu vou suprimir isso da apresentação. Você se importaria de esse teste que eu fiz com você, eu poder compartilhar com outros estudantes? Porque lá tem alguns dados sensíveis seus, aparece seu nome, aparece seu telefone celular. Se você disser assim, pô, não gostaria, doutor, eu suprimo o estudo da gravação. Se não, se você Não, achar pode ok, sim. pode, sem problema? Pode. Sem Então, problema. então, beleza, te agradeço, tá? Gente, obrigado então. Então a gente se vê amanhã no PEP, né? Sim. O Isso. Tá. PEP Eu acho que será onde? vai ser lá na Unifev, da Rua Pernambuco, Ah, tá? tá bom. Só que eu acho que a gente vai começar às 14h30 lá. Eu acho que eu não vou conseguir chegar muito cedo e vai ter uns materiais impressos, então eu acho que eu vou ter que chegar, pedir para a Gabi imprimir, então eu acho que isso vai demorar um pouquinho, tá? Mas eu vou avisar isso tudo lá dentro do nosso grupo do WhatsApp, Tá tá bom? joia. Falou, Obrigada, gente. doutor. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.